Falta pouco para saber quem é o grande campeão carioca de 2025. Flamengo e Fluminense já vivem a expectativa para o duelo de domingo. Vene, pelo lado do Flamengo, como está a preparação? Eu acho que a grande pergunta do torcedor é: Bruno Henrique joga ou não joga, Vene Casagrande? Fernandinha, não tem como eu cravar, porque a gente está falando de um jogador extremamente esforçado, um jogador que fisicamente falando também, ele costuma se recuperar rapidamente das lesões musculares, mas é uma situação extremamente difícil ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Difícil? Bem difícil, porque embora o Flamengo não tenha noticiado isso, mas pelo que eu apurei foi de grau 1 a lesão dele. Ou seja, se a gente for parar e analisar o tempo de recuperação, não são dias. Extremamente curto. Ontem, por exemplo, ele não foi a campo. Hoje o Flamengo treina daqui a pouco, na parte da tarde. Dificilmente ele vai a campo. E aí ele teria apenas sábado para poder participar da atividade e ficar à disposição do técnico Felipe Luiz no domingo. Então, se eu tivesse que dizer aqui hoje para o nosso público, é muito difícil a presença do Bruno Henrique. Por exemplo, o Cebolinha ele tem mais chance de ser relacionado que o próprio Bruno Henrique, ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas também o Cebolinha está há muito tempo inativo. É difícil a gente acreditar aí que o Felipe Luiz vai colocar o Cebolinha como titular. Então, novamente, o técnico Felipe Luiz tendo que lidar com muitos desfalques no setor ofensivo. E isso diminui a capacidade dele de fazer variações táticas, não só a mudança, quando eu digo mudança, substituição de jogador, mas variação tática durante a partida também. O Luiz Araújo, que foi titular na última partida, ele acabou atuando de um lado que não é o forte dele, que é o lado esquerdo. Ele costuma render muito mais pelo lado direito. Naquele lado tem o Gonzalo Plata, que também quebrou um galho ali fazendo a função de falso 9, digamos assim. Então essa quantidade de desfalques no setor ofensivo faz com que a vida do Felipe Luiz seja mais difícil durante os jogos na hora da variação tática. Mas o estilo de jogo não muda. Por quê? Por exemplo, o Juninho, quando entra no segundo tempo, é um jogador que ele tem muita disposição tática e física, e ele consegue fazer a marcação sob pressão, algo que o técnico Felipe Luiz pede e exige muito dos atletas. Então, é por isso que eu falo sobre o Arrascaeta. Quando ele está mal fisicamente, acaba dificultando a vida do Flamengo, porque o estilo de jogo do Felipe Luiz é um estilo de jogo com muita intensidade, e o Arrascaeta atualmente ele não consegue entregar essa intensidade. Arrisco a dizer que se todos os jogadores do setor ofensivo tivessem à disposição, dificilmente o Arrascaeta seria titular atualmente por conta disso, do desempenho físico dele. E é óbvio que ele vai evoluir, pelo menos o departamento médico, a comissão técnica do Felipe Luiz trabalha para ele poder evoluir. Tão bom, que até quando... É isso, é porque ele é o cérebro. E já não é de hoje que o Arrasca não tá assim 100% fisicamente. Outro jogador, por exemplo, que a gente pode pegar como exemplo, o De La Cruz, que vem crescendo de produção. É um jogador extremamente importante, porque quando o Flamengo está sofrendo uma marcação muito alta do time adversário, é o De La Cruz que consegue fazer essa saída de bola rapidamente. E quando ele está bem, isso facilita muito a vida, não só do Pulgar, mas também do Gerson, que os jogadores que fazem essa função também. Muito bem, e o Flu? O Flu segue também, obviamente, na preparação para a decisão contra o Flamengo. O time não vai poder contar, ô Pedrosa, com o Fuentes, né, com a lesão na coxa, e o Freitas, que foi expulso no fim da partida. A gente até comentou por aqui, demos nossa opinião sobre essa expulsão ontem. Domingo a equipe vai ter que reverter o placar para ficar com o título, e que isso aí só aconteceu uma vez na história. Ontem o Tricolor informou que se recupera de um quadro, que o Ganso, né, se recupera de um quadro de miocardite, e que vai precisar passar por um novo procedimento. O retorno dele deve ser a partir da segunda rodada do Brasileirão, mas, minha gente, o Brasileirão já... Eu tô ajeitando o fio, tá, gente, do meu microfone. E sobre essa expulsão aí do Freitas, que ontem a gente acabou discordando aqui, após a justificativa do árbitro, eu vou ter que concordar com vocês, porque o Freitas ele não fez absolutamente nada daquilo que o árbitro colocou na súmula. Pra quem não sabe, o árbitro coloca na súmula que ele vai de forma, golpeou. Mas ele fala, ele vai pra cima do jogador, aponta o dedo, né? E golpeou com o braço. O que não teve. Aí é o erro do e não teve isso. A gente viu nas imagens que não teve. Agora, o Fuentes, você elogiou ele, né, ô Pedrosa? O Fluminense vai perder muito com a saída desse jogador. O Fluminense recebeu um golpe duro com a saída do Fuentes, principalmente porque ele é um jogador que, para mim, fez uma ótima final no primeiro jogo no Maracanã.
não só participando com assistência para o gol do Keno no segundo tempo, mas também fazendo as jogadas mais importantes. O Wesley, que é um jogador que conseguiu fazer o gol também, é um atleta que não teve, na minha visão, um desempenho tão excelente, tão bom como ele vinha tendo antes. E isso por quê? Não porque ele conseguiu ser marcado pelo Fuentes, mas porque ele teve mais preocupação com o Fuentes naquele lado. O Fuentes, ele dá preocupações ao Wesley, defensivas principalmente, e o Fuentes foi bem na minha visão. Então, assim, quem vai jogar é o René. O Fluminense perde ofensivamente e, teoricamente, perde também defensivamente, porque o Wesley vai ter menos obrigações defensivas e vai estar livre para poder jogar. O René é um jogador ruim, Pedrosa? Eu não acho isso, não acho o René um jogador ruim, mas eu acho que em relação ao Fuentes hoje, cai muito de rendimento para o Fluminense e acaba prejudicando também o setor ofensivo. Então, para mim, um golpe duro para o Mano Menezes. E eu tenho um show de Fluminense e de Flamengo. Ô, Vene Casagrande. Pois não. Pulgar, como tá essa situação? Pulgar, é drone seu? É drone nosso. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Ontem o empresário do Pulgar chegou ao Galeão aqui do Rio de Janeiro, aeroporto internacional, pegou um Uber, foi direto ao Ninho do Urubu e teve o primeiro encontro com o José Boto. Só que o José Boto não pôde recebê-lo da maneira que gostaria, porque ele já tinha outras reuniões. E aí eles marcaram uma reunião para hoje pela manhã. E nessa reunião eles chegaram, enfim, ao acordo final. O que aconteceu, Fernandinha? O primeiro acordo era até dezembro de 2028, no novo contrato. Mas eles tinham que chegar a um acordo em relação à multa rescisória. Os empresários pediam um valor, o Flamengo pedia outro. E para chegar a um acordo em relação à multa rescisória, diminuiu o tempo de contrato. E agora vai até 2027 o novo vínculo dele. A multa rescisória vai ser 7 milhões de dólares, só que essa multa rescisória só passa a valer a partir do meio de 2026. Ou seja, se o Pulgar quiser sair até lá, o Flamengo terá que ser consultado, terá que ter uma negociação. E no meio de 2026, se chegar um clube interessado em Pulgar e quiser pagar a multa rescisória de 7 milhões de dólares, pega e leva o jogador. Mas aí eu considero uma renovação extremamente boa. Se a gente for parar e analisar, por quê, Vene? Pulgar já tem 31 anos e ele estava muito próximo de sair. Ainda tem isso. Ele estava muito perto de sair, ele gostaria de sair. E aí o Flamengo conseguiu reverter essa situação. Ele já tem 31 anos. Vamos parar e analisar que no meio de 2026 chegue um clube e pague 7 milhões de dólares. Até lá muita coisa pode acontecer, inclusive o Pulgar cair de rendimento. E você acha que algum clube pode chegar aqui e pagar 7 milhões de dólares num jogador de quase 34 anos? Se fizer isso, seria uma baita negociação para o Flamengo. E eu não sou muito de revelar salário, só que dessa vez a fonte pediu, porque muita gente já imaginava que o Pulgar já tivesse ganhando mais de 1 milhão por mês. E não era isso. No novo contrato, ele vai passar a ganhar R$1 milhão bruto por mês. Ou seja, é uma valorização salarial, só que é uma valorização, se a gente for parar que todo mundo já achava que era, brasileiro, né? Exatamente. Não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. Se a gente for pegar a folha salarial de todos os clubes da Série A, a gente vai ver que R$1 milhão para um jogador como o Eric Pulgar não é nenhum absurdo. Então, no fim das contas, eu considero uma baita negociação da diretoria do Flamengo. Lembrando que foi comandada pelo José Boto, diretor executivo do Flamengo, e em breve eles vão assinar esse novo vínculo válido até 2027. Olha, eu tô curiosa para olhar aquelas matérias que saem lá pro meio do ano das folhas salariais dos clubes, tá? Que teve um aumento aí do padrão muito alto nos últimos 2 anos. Isso já tem acontecido nos últimos anos, mas nos últimos 2 anos isso tá assim incontrolável. A gente falava há uns 3 anos aqui nesse programa, nós 3, o salário do Gabigol de 1 milhão, que era um salário altíssimo, um pouco mais de 1 milhão. Hoje a gente já está trabalhando um salário de 1 milhão, ok, para todos, lembra volantes, zagueiros. O Flamengo segue se movimentando no mercado da bola e, segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Mengão pode ir com tudo para contratar ninguém menos que Casemiro. Isso mesmo. O volante multicampeão, peça fundamental do Real Madrid por anos e que hoje defende o Manchester, pode estar de saída do futebol europeu e o Flamengo surge como um destino muito forte. O motivo? Casemiro não vem tendo tantas oportunidades no Manchester, o que está deixando ele distante da seleção brasileira. Ele não foi lembrado nas últimas convocações e sabe que, para disputar mais uma Copa do Mundo, precisa estar jogando em alto nível e com frequência. E onde melhor para isso do que no maior clube do Brasil? Sim, galera, Casemiro enxerga com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro e sabe que, vestindo o manto sagrado, suas chances de voltar a ser convocado aumentam consideravelmente.
Além disso, ele poderia ajudar o Mengão a conquistar mais títulos e já chegaria como um reforço de peso para o Super Mundial de Clubes. Mas aí vem a grande questão: Casemiro tem um dos salários mais altos do futebol mundial e, para fechar com o Flamengo, ele teria que reduzir consideravelmente seus vencimentos. E sabe o que é mais impressionante? Ele estaria disposto a isso. Isso mesmo, galera, Casemiro entende que, para voltar ao Brasil e vestir o manto rubro-negro, precisaria adequar seu salário à realidade do clube, e parece que ele não vê isso como um problema. Mas não para por aí. Felipe Luiz, que tem uma excelente relação com o volante, já entrou em ação e ligou diretamente para Casemiro para falar do projeto do Flamengo. Felipe Luiz sabe da importância de um jogador como Casemiro para o clube e fez questão de apresentar o projeto rubro-negro ao craque. E aí, nação, imagina Casemiro vestindo o manto sagrado, reforçando o meio-campo do Mengão e chegando para disputar o Super Mundial de Clubes. Seria uma contratação de impacto, mostrando mais uma vez a grandeza do Flamengo no cenário internacional. Agora eu quero saber de vocês: acham que essa contratação pode acontecer? Casemiro no Flamengo seria uma boa? Comentem aqui embaixo e não esqueçam de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Até o próximo vídeo e saudações rubro-negras.